Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 1º de maio de 2023 tiveram manifestações pelo país do Dia Internacional dos Trabalhadores. Aqui em São Paulo, a gente cobriu duas manifestações que tiveram, porque foram atos separados, por questões políticas, né, de discordância, e a gente acabou cobrindo com maior ênfase, né? Conseguindo mais entrevistas e tudo. O ato que começou de manhã na frente do Largo do São Francisco e caminhou para a Praça da Sé, para a frente da Catedral da Sé, né? Onde tinha um caminhão de som, e aí as organizações todas se encontraram e fizeram suas falas, suas críticas, etc. Então a primeira parte desse vídeo vai ser com essas entrevistas, e a segunda parte é a manifestação onde apareceu até o Lula, né? Onde infelizmente até gente como Tarcísio chegou a ser chamada, embora não tenha comparecido, né? O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista, né? Inimigo declarado da classe trabalhadora para qualquer pessoa minimamente informada, mas inclusive essa foi uma das grandes discordâncias que fizeram o ato se dividir. Então a gente acabou não conseguindo cobrir muita coisa do ato, né? Chegamos lá depois da fala do Lula e já estava mais num clima de festa, né? De música, de arte acontecendo. Mas a gente conseguiu pegar algumas entrevistas mesmo assim. E fiquem agora com as entrevistas, e no meio do vídeo eu volto para avisar quando que começam as entrevistas do ato que foi convocado, onde apareceu o Lula, né, da CUT, das centrais sindicais aí, e que foi o ato no Vale do Anhangabaú, né? Então fiquem agora com as entrevistas. Estou aqui com o Rodrigo da LOI. Eu queria saber como vocês estão vendo a importância de construir esse ato de hoje, independente do outro ato em que chamaram vários inimigos da classe trabalhadora, né, inclusive o Tarcísio. E além de qual a importância desse ato, qual o caminho de luta que vocês veem para não só derrotar os retrocessos do último período, os ataques, privatizações, precarização do trabalho, mas também avançar na construção da revolução? Bom, a gente entende que esse governo que está aí não é um governo para os trabalhadores. A gente já considera o Partido dos Trabalhadores como um governo burguês, não só de conciliação de classes, mas é um governo burguês. Tanto que essa frente ampla com os partidos da burguesia só indica o quê? Que os ataques sobre os trabalhadores vão aumentar. Então, esse ato aqui, independente, classista, ganha um caráter mais importante ainda, que é você minimamente tentar discutir, começar a organizar uma resistência classista, independente, combativa, da classe trabalhadora em si. Construído pelas bases, né, sendo chamada pelas direções. Ainda precisa avançar demais, mas cada vez mais a gente tem que ir se afastando do governismo, das saídas parlamentares, das saídas institucionais burguesas ali, e organizar a nossa resistência, a nossa autodefesa. Não sei se deu. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Denis da FNL. Eu queria saber como vocês estão vendo esse 1º de maio, independente que a classe trabalhadora está fazendo, daquele outro 1º de maio que chamou até o Tarcísio, né, e outros inimigos da classe trabalhadora. Como vocês estão vendo a importância da construção desse ato de hoje, e qual é o caminho que vocês veem para que a classe trabalhadora não apenas revogue as reformas, né, que passaram aí nos últimos períodos, como avance na luta, avançar na luta, né, por moradia, inclusive, né, pelo reforma agrária, por essas pautas aí que são tão importantes de serem defendidas hoje em dia? É muito importante esse ato do dia 1º de maio estar ocorrendo de forma independente, porque jamais se sentará à mesa o oprimido e o opressor. E nós da FNL
continuaremos a nossa luta com independência, não se atrelaremos a nenhum tipo de governo e vamos fazer a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse ato hoje que reúne aí os trabalhadores, os movimentos sociais, a CSP com seus sindicatos, isso é muito importante para reforçar que em São Paulo vai ter enfrentamento. Nós lutaremos para revogar o novo ensino médio, lutaremos para fazer a revogação da reforma trabalhista, pois o trabalhador só será liberto com luta e jamais se sentando à mesa junto com o opressor. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Poliana, co-deputada das Pretas, né, na Assembleia Legislativa, e do MEIS, do Movimento Esquerda Socialista. E eu queria saber como vocês, do MEIS ou também do mandato de vocês, né, fica à vontade aí para escolher como você vai responder, como vocês veem a importância desse 1º de maio estar sendo feito de forma independente do outro ato que convocou que chamou até o Tarcísio, né, que é um inimigo extremo da classe trabalhadora, né? Como vocês veem a importância desse ato e, além disso, qual é o caminho que vocês veem para vencer os retrocessos do último período contra a classe trabalhadora e avançar na luta pela construção do socialismo? Nosso objetivo principal aqui nesse ato do 1º de maio é organizar a classe trabalhadora. Então a gente chama os movimentos sociais, os sindicatos, os estudantes, pais e mães de alunos, para que a gente realmente faça essa movimentação, porque o dia 1º de maio é o dia do trabalhador. A gente precisa retomar as nossas pautas, reivindicar as nossas pautas, porque nós estamos num estado de São Paulo onde é o berço do bolsonarismo. E se nós não combatermos isso aqui no estado de São Paulo, fica muito difícil a gente avançar. O Lula é presidente, mas também nós temos que cobrar do governo federal a retomada das nossas pautas de luta, porque nós estamos sofrendo muitas questões sociais, a educação está um caos, a saúde precária, a questão da moradia. Então a gente tem muito que fazer, muito trabalho, mas só unidos é que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Marco Antônio, da Célula Comunista de Trabalhadores, CCT, e eu queria saber como vocês estão vendo esse ato aqui de hoje, depois de um período de tanto ataque, né, principalmente desde o governo Temer, e aí, nesse contexto de ataque, privatização, precarização da condição de vida da classe trabalhadora, ainda chamam Tarcísio para o outro ato, né? Então, qual a importância que vocês veem para o ato de hoje, né? Independente dessas burocracias aí que chamam inimigos declarados da classe trabalhadora, e qual é o caminho de luta, além desse ato da construção dele, qual é o caminho de luta que vocês veem para a construção de um mundo melhor? Bom, camarada, primeira coisa é que a gente não situa os ataques à classe trabalhadora do governo Temer para cá. A gente acha que todos os governos tiveram em níveis mais profundos ou menos responsabilidade sobre esses ataques. A gente não pode esquecer que o próprio governo Lula fez uma reforma da Previdência que prejudicou centenas de milhares de trabalhadores. Então, situar, fazer o recorte do governo Temer para cá, a gente acha que é ser complacente com os governos sociais-democratas que estiveram aí de plantão defendendo os interesses da burguesia. Esse ato é um ato fundamental, é um ato importante, é um ato que divide fronteiras com o ato da burguesia que vai acontecer no Anhangabaú. Não é a primeira vez, né? O Tarcísio está lá, não é a primeira vez. O Alckmin foi chamado de companheiro naquele palanque antes da eleição. E ainda assim, a esquerda da ordem achou que a defesa dos trabalhadores seria feita votando no Lula. A gente entende que o caminho para a revolução é a organização dos trabalhadores. Ainda que nós estejamos num momento defensivo, de regressão social, a única forma que nós temos é organizar o trabalhador, não para as eleições, não para defender interesse de burguês, mas para se organizar em partidos revolucionários e defender o interesse dos trabalhadores. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Pedro, do Socialismo ao Barbárie, do Já Basta, e eu queria saber da organização de vocês,
Como vocês estão vendo esse 1º de maio aqui, que foi feito independentemente do ato que ousou chamar até o Tarcísio, né, e outros inimigos declarados da classe trabalhadora? Qual a importância desse ato aqui com independência de classe hoje, né, para vocês? E mais que isso, mais do que atos, né, no Dia do Trabalhador, como vocês veem o caminho de luta necessário? Como você vê o caminho de luta necessário para a gente conseguir não só barrar esse ataque do último período, como avançar na luta pela construção do socialismo? Qual que é o seu nome? Desculpa. Ulisses, legal, Ulisses. Com certeza um espaço como esse, um ato com independência de classe, convocado pela CSP, com as outras organizações socialistas, ele é um espaço central e muito importante para a gente ter fileiras da classe trabalhadora, independentes desse governo, independentes também do Tarcísio, enfim, um ato que chamou Lula, que chamou Tarcísio, que chamou Arthur Lira, que são inimigos declarados da nossa classe, inimigos declarados da juventude, dos estudantes. Então a gente tem aqui um espaço como esse, onde a gente possa lutar tanto aqui no Brasil, mas também lembrando sempre o internacionalismo da nossa classe, de que a luta pelos nossos direitos, a luta contra o capitalismo é uma luta internacional. Então ter um espaço aqui como esse é de fato muito importante, né? E nesse momento, né, nós temos um governo que foi eleito com uma frente ampla, com uma reserva importante de mobilização da classe trabalhadora, com os trabalhadores, com as mulheres, com o povo preto, votando massivamente contra Bolsonaro, porque fizeram a sua experiência com esse governo neoliberal e fascista. E justamente nós temos que hoje é um governo de frente ampla que não quer revogar os ataques que nós tivemos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, que agora propuseram um novo teto de gastos, que é um ataque também muito grave à nossa classe. Então é justamente a gente dizendo que ainda tem muita luta para conquistar com a unidade operária estudantil, essa unidade que no maio de 68, que na França, que em Paris fez tremer o governo do De Gaulle e que também pode, a união desses setores pode trazer um avanço muito importante nessas lutas contra as medidas capitalistas de Lula e também para enfrentar Bolsonaro, para enfrentar o bolsonarismo que ainda representa uma força importante na sociedade brasileira. Obrigado. Eu tô aqui com o Juan, da PPRI, e eu queria saber como vocês estão vendo a importância do ato de hoje, ser independente do outro ato que chamou inimigos declaradíssimos, muito declarados da classe trabalhadora, que nem o Tarcísio, né? Qual a importância de construir esse ato aqui hoje para vocês? E além disso, qual é o caminho de luta que vocês veem para a superação dessa sociedade, não apenas para revogar os ataques contra a classe trabalhadora, principalmente do último período, mas para avançar na construção da revolução? Olá, bom dia a todos. Então, o 1º de maio é um dia da classe operária, da luta pelas suas reivindicações e pela sua estratégia própria de poder. E nesse sentido, era impossível que as correntes que se reivindicam do socialismo, da revolução, pudessem estar junto com qualquer governo burguês no ato unificado, como é da CUT e das outras centrais sindicais, em defesa de um governo burguês que ataca aos assalariados, à classe operária, aos demais oprimidos, com ajustes, com contra-reformas, sob os dictames que está dando a burguesia a esse governo de frente ampla. E nesse sentido, o 1º de maio aqui na Praça da Sé resgata esse conteúdo histórico da luta da classe operária pelas suas reivindicações e pela sua estratégia. Pelas suas reivindicações, porque evidentemente não há como estar apoiando um acto em favor de um governo que está atacando a própria classe operária e os demais oprimidos. E nesse sentido, o acto do 1º de maio da Praça da Sé resgata as bandeiras históricas da independência de classe. Esse é um elemento muito fundamental. A independência de classe obrigava a estar aqui defendendo precisamente os interesses da classe operária e suas reivindicações perante qualquer governo burguês. E nesse sentido também é necessário colocar
que o 1º de maio não apenas tem que erguer as reivindicações próprias das massas assalariadas, emprego, salário, direitos, moradia, saúde, etc. Mas deveria ser um momento que se reivindicasse fundamentalmente sua própria estratégia de poder, a revolução e ditadura proletária. O PPRI está aqui precisamente defendendo esse princípio, essa ligação entre a luta pelas reivindicações com independência de classe perante qualquer governo burguês, ligada à sua estratégia que é a revolução e ditadura proletária, como eu tinha dito. E nesse sentido, é um grande passo que essa manifestação aqui tenha marcado uma delimitação de classe e de independência inicial perante esse acto governista da Frente Ampla Burguesa, que vai submeter aos assalariados a um programa de destruição de suas condições de vida e de mais opressão, mais discriminação, e eu acho que isso seria o fundamental da situação. Beleza. Valeu. Obrigado. Estou aqui com a Luciana, da nossa classe, do MRT. Eu queria saber como vocês do MRT, né, e também você que é professora, como vocês estão vendo a importância desse 1º de maio tá aqui, independentemente do outro que convocaram inimigos da classe trabalhadora, até no nível do Tarcísio, né, do governador. E além da importância desse 1º de maio aqui, como vocês veem o caminho para não só revogar os ataques contra a classe trabalhadora, né, do último período principalmente, como avançar na luta pela construção do socialismo? Então, acho que a gente está reunido aqui na Sé, né, um ato muito importante, remarcar a questão da independência de classe, principalmente desse governo que nasceu de uma frente ampla, que chega inclusive até o bolsonarismo, né? Tanto no nível parlamentar em geral, quanto do ponto de vista de aprovação de todo tipo de ataques à classe trabalhadora, que desde inclusive da época do golpe institucional estava batalhando, estava fazendo um monte de políticas, né, como a reforma do trabalhista, reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, para atacar o conjunto os direitos dos trabalhadores, e que agora estão diretamente num governo que se colocava contra a extrema-direita, mas que no fim das contas a gente sabe que é um governo que está a serviço de continuar, primeiro, manter esses primeiros ataques e, em segundo lugar, continuar fazendo uma política a serviço da burguesia, a serviço dos grandes capitalistas, né, em aliança com esses supostos antigos adversários, né? E que desse ponto de vista esse ato é muito importante justamente para colocar para a classe trabalhadora a necessidade de a gente se organizar sem nenhum tipo de ilusão nesse governo Lula-Alckmin, e justamente batalhar para que a gente consiga avançar nas nossas demandas mais sentidas, né? Tanto do ponto de vista do conjunto da classe trabalhadora, quanto avançar contra a opressão às mulheres, aos negros, aos LGBTs, aos indígenas hoje, que inclusive também continuam se mobilizando em Brasília, né? É essa aliança que a gente acha que é necessária para a gente avançar justamente para conquistar as nossas demandas, e não uma aliança com o governo Lula-Alckmin, e muito menos com essa extrema-direita que hoje em São Paulo está representada pelo Tarcísio de Freitas, né? Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Alejandro, do Primeira Linha Revolucionária América Latina. Eu queria saber qual é a importância que vocês veem desse 1º de maio tá sendo construído independentemente do outro ato em que chamaram até o Tarcísio, né, o governador de São Paulo, que é um inimigo da classe trabalhadora. Qual a importância desse ato aqui com independência de classe? E além disso, qual é o caminho que vocês veem para não só barrar os ataques contra a classe trabalhadora desse último período aí no Brasil, mas também, e na América Latina, né, no mundo, barrar esses ataques e avançar na luta pela construção de um mundo melhor? Na nossa opinião, em primeiro lugar, o governo Lula-Alckmin, ele está promovendo toda uma série de ataques extremamente violentos contra os trabalhadores e o povo brasileiro. Isso pode ser visto em várias políticas bastante importantes que têm sido aprovadas, outras que estão em processo de aprovação.
A mais grave delas é a aprovação do arcabouço fiscal, que foi aprovado diretamente pelo próprio Lula, que é a política fiscal dos sonhos de Paulo Guedes, porque não somente estabelece um teto para os gastos sociais, sino que também estabelece um teto para o aumento dos gastos sociais. Nesse sentido, até pior que o teto de Michel Temer. E não somente isso, sino que o governo recebeu a conta de bancar os 300 bilhões de dólares que deixou o governo Bolsonaro para poder eleger tudo que ele elegeu. Que basicamente o governo Bolsonaro teve maioria no Congresso, em ambas câmaras, e dominou os principais governos do Estado. E depois do suposto tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro, que é muito suspeito, e o bolsonarismo foi controlado e vários bolsonaristas começaram a fazer parte da base do governo. No outro ato, por exemplo, você mencionou, temos o governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio, que é um bolsonarista declarado, e agora virou da base do governo também. Então, isso consideramos bastante grave. A aprovação da PL das fake news, consideramos uma coisa de níveis de gravidade extremamente altos, porque de fato que eles querem nos calar. Porque a história é que supostamente são uma série de normas para controlar o bolsonarismo e a extrema-direita. Isso é mentira, porque o bolsonarismo já tem a Jovem Pan, tem o dinheiro dos grandes empresários que permitem comprar o serviço dos call centers, e em qualquer momento a Rede Globo, que é a golpista amor do Brasil, muda de lado e volta a apoiar o bolsonarismo. Então tudo isso é muito grave. O que aconteceu com a Petrobras, 225 bilhões de reais destinados aos especuladores financeiros, nos parece extremamente grave, e toda outra série de políticas, uma mais grave do que a outra. Só para mencionar uma última, o ministro da Agricultura chama os latifundiários a matar camponeses e terras. Então isso tudo demonstra que esse é um governo de fato FHC 3.0. Então toda a ação que enfrente essas políticas do governo nós consideramos muito bem-vindas, e o que nós precisamos é buscar a unidade dos verdadeiros lutadores. Beleza, obrigado. Estou aqui com o André da LSR, né? Uma corrente da Alternativa Socialista Internacional. E eu queria saber como vocês da LSR estão vendo a importância desse ato aqui de hoje ter sido feito de forma independente do outro ato do Dia dos Trabalhadores, que foi chamado, que chamou até mesmo o Tarcísio, né, para compor. E além da importância da independência de classe desse ato, como vocês veem o caminho para a construção do socialismo, não só para barrar os ataques que vieram nesse último período contra a classe trabalhadora, mas de fato construir uma sociedade que supere o capitalismo? Então, primeiro a gente acha que a manutenção do ato aqui na Praça da Sé é uma questão política fundamental. Esse é um ato histórico. 1º de maio da Praça da Sé existe há décadas. Abrir mão da construção desse ato aqui, que sempre teve um perfil classista, de esquerda, combativo, de consciência de classe, de independência de classe, foi fundamental. Então eu acho muito importante que as diferentes organizações, movimentos, sindicatos decidiram manter essa manifestação, e acho que a gente tem que jogar peso nisso. A nossa organização defendeu, nas categorias onde a gente atua, que esse fosse o ato prioritário de construção dos diferentes sindicatos e movimentos. A gente sabe que a gente está num processo de reconstrução do movimento sindical combativo e, portanto, entende que esse é um ato que é modesto do ponto de vista das forças que estão aqui, mas simbolicamente, politicamente, é muito importante que a gente tenha mantido isso. O outro ato, na verdade, é um ato que reflete a crise e a confusão do movimento sindical e do movimento popular.
porque o princípio da autonomia na organização da luta em relação aos governos é um princípio fundamental. O movimento sindical não existe para apoiar esse ou aquele governo. O movimento sindical existe para reivindicar, seja do governo que for, e se organizar de forma autônoma, independente. E, portanto, o fato de você ter governo ou representante de governo num ato de 1º de maio, para nós, já é um erro político gravíssimo. Agora, se para além disso, você chama representantes de governos de extrema ou de extrema direita, convida a extrema direita para participar de um ato, isso está fora de qualquer parâmetro minimamente aceitável para o 1º de maio, para o movimento da classe trabalhadora e etc. Então, nós achamos que é um sintoma da crise que as direções do movimento sindical majoritárias vivem nesse momento, e aí não tem muita desespero em relação a isso. Nós estamos num processo de reconstrução do movimento pela base, organização da luta pela base, do movimento de construir oposições sindicais capazes de reorganizar o movimento sindical, construir novas direções. Nós vamos ter essa semana, na sexta-feira, a eleição no SIMPEM, por exemplo, onde a chapa de oposição tem grandes chances de tirar um pelego histórico da direção do SIMPEM, que é o Cláudio Fonseca, e é um processo que vem pela base e que deve permanecer fundamental. A perspectiva da construção do socialismo e da luta pelo socialismo é o horizonte nosso. Ele não é uma perspectiva que se coloca apenas como uma retórica de 1º de maio. O socialismo se constrói no dia a dia, seja na construção da organização da luta cotidiana, seja no programa que a gente levanta. O programa que a gente levanta para a luta tem que vincular as demandas imediatas, as reivindicações imediatas, com uma perspectiva de transformação radical da sociedade. Ou seja, diante do ajuste fiscal que o governo Lula está promovendo com o novo arcabouço fiscal, porque a lógica, tudo bem, não é o teto de gastos do Temer e do Bolsonaro, mas ainda se mantém dentro da lógica do ajuste fiscal, do sistema da dívida pública, de criar condições para que o rentismo continue a ser remunerado no Brasil da forma como for. Então, essa lógica precisa ser rompida. A alternativa a isso é uma alternativa que coloca a taxação dos super ricos, a taxação das grandes fortunas, uma reforma tributária a favor da classe trabalhadora, mas que também coloca romper com o sistema da dívida, a auditoria da dívida pública, o não pagamento da dívida interna, externa aos grandes capitalistas, passa necessariamente por demandar a estatização do sistema financeiro, o controle público do sistema financeiro, o controle da classe trabalhadora organizada, e isso é estabelecer uma ponte concreta com uma perspectiva socialista que aponta um governo da classe trabalhadora, etc. Essas demandas precisam ser levantadas no dia a dia da luta, vinculadas com as demandas concretas do dia a dia da classe trabalhadora. O 1º de maio é uma ocasião fundamental para levantar isso, e acho que a reconstrução da esquerda socialista no Brasil e do movimento da classe trabalhadora passa por levantar esse programa e levantar as demandas que apontam numa direção socialista. A gente acha que é isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Fernando Haas, da CSP com Lutas, do Sindicato dos Metalúrgicos e da Embraer, né? Veio aí com o pessoal de São José dos Campos para compor o ato. E eu queria saber, né, você que está envolvido aí com o trabalho na indústria, né, na Embraer, né? Eu acho que em meio a tanto ataque aí do Tarcísio e do último período todo, não só dos bolsonaristas como Tarcísio, tanto ataque contra a classe trabalhadora, desindustrialização do Brasil, qual o caminho de luta que vocês veem no sindicato para frear esse monte de ataque, né? Você acha que aqui esse tipo de manifestação de rua, mesmo que separado da burocracia, basta? Ou vocês acham que a luta precisa ir além para a classe trabalhadora conquistar de fato direitos, além de revogar os ataques do último período? Eu acho que essa manifestação de rua hoje, ela é um marco para a gente, por estarmos já demonstrando o caráter da nossa central CSP com Lutas e dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos contra a desindustrialização do Brasil e todas as mazelas, né, que o capitalismo impõe para a sociedade. Mas é importante dizer que isso daqui é para chamar a atenção da população e mostrar que somente a unidade da classe operária trabalhadora
tanto do campo quanto também das indústrias, das cidades, é que nós vamos poder combater essas injustiças. Através da nossa unidade, da nossa união, é que nós vamos poder pressionar o governo para barrar essa desindustrialização aqui do nosso país, para que a gente possa barrar o projeto imperialista, que é transformar o nosso país em um país meramente que seja o celeiro do mundo, né? Que venha a ser um país que vai ser só produtor de commodities, e nós estamos travando várias batalhas ali na nossa região. A principal delas no momento é contra a venda da Vibras para o capital estrangeiro. Também a gente já teve experiências com relação lá na própria Embraer, a empresa onde eu trabalho, onde teve um erro estratégico da empresa de tentar vender a empresa para a Boeing, e com isso tudo a gente vai percebendo que cada dia vai ficando mais difícil a vida da população operária, do povo pobre, do povo preto que sofre discriminação, das mulheres. E é importante a gente do movimento social marcar aqui a nossa presença, mas deixando bem claro que não é somente com esse ato que nós vamos mudar a história da nossa sociedade. O que nós precisamos é continuar disputando a consciência do povo para que a gente possa construir uma sociedade socialista, independente de patrão e de governo, nos apropriando de todos os meios produtivos, e que a gente possa construir uma alternativa de sociedade que contemple os anseios e as necessidades dos trabalhadores. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Gustavo, professor do POR. Eu queria saber o que vocês do POR estão achando desse 1º de maio aqui ter sido construído independentemente do outro, em que chamaram até inimigos no nível do Tarcísio, né, para compor. E além da importância desse 1º de maio aqui, independente, como vocês veem que é o caminho para não só barrar esse monte de retrocesso aí, principalmente depois do governo Temer, né? Mas não apenas barrar, reverter, como avançar na luta pela construção da revolução. Bom, primeiro uma saudação aos camaradas do canal. O Partido Operário Revolucionário está presente nesse ato da Praça da Sé, 1º de maio, levantando justamente as bandeiras que servem à luta dos explorados de conjunto e as bandeiras que expressam as necessidades mais sentidas das massas. Defesa do emprego, defesa do salário, defesa dos direitos, tudo isso como ponto de partida para que se constitua um movimento nacional, um movimento com o método da ação direta, com o princípio da democracia operária, e justamente porque também vivemos um momento de acirramento da luta de classes, nacionalmente e internacionalmente, momento em que a guerra da Ucrânia ameaça o conjunto da humanidade, podendo se transformar numa conflagração mais generalizada. E aí, o 1º de maio do Anhangabaú, chamado pelas centrais, não só não responde a essas necessidades, como na verdade se constitui um obstáculo, porque está expressando uma política de conciliação de classes. Imagina o absurdo de chamar o Tarcísio para esse ato. O Dia do Trabalhador, o 1º de maio, é uma data histórica, é coisa séria. É por isso que a gente comparece hoje aqui, levantando essas reivindicações dos explorados, a luta pelo fim da guerra, mas também ao mesmo tempo defendendo, né, um 1º de maio classista, internacionalista, operário e socialista. Essa é a saudação que nós do POR deixamos aqui ao canal e estamos aí juntos na luta. Valeu! Beleza, obrigado. Estou aqui com o Maicon, professor da OASL, e eu queria saber como vocês estão vendo a importância do ato de hoje aqui, ser independente do ato em que chamaram até mesmo o Tarcísio, né, para compor. Qual a importância desse ato e, mais do que isso, qual é o caminho de luta que vocês veem
para avançar não só contra os retrocessos do último período, mas avançar na luta pela construção de um mundo melhor, para superar o capitalismo. Sim. Bom dia, né? A gente está aqui então participando desse ato do 1º de maio, né? Um ato que se propõe ser independente dos governos, né, do Estado, um ato classista, né? Pra gente da USL é uma data também muito importante pelo resgate da memória dos mártires de Chicago, né? 5 anarquistas que morreram, foram condenados à pena de morte, né, por serem lutadores, né? Então, assim, pra gente esse momento ele traz pra gente tanto esse aspecto da memória quanto do aspecto da luta. Pra gente, assim, nós sempre adotamos como nossas estratégias a luta através dos movimentos populares, dos movimentos de base, né? Que são sindicatos, movimentos estudantis, movimentos das periferias, né? Dos desempregados, de todos e todas aquelas que são oprimidos, né? Dessa sociedade de classe. Então a nossa via é essa, nós entendemos que todos esses setores, né, compõem a classe dos oprimidos, a classe dos trabalhadores, e através da organização independente desses trabalhadores, né, dos oprimidos e das oprimidas, é que a gente consegue avançar de fato na luta contra o capital e contra o Estado, né? Então, de uma forma autônoma, independente, classista, né? Então, dessa forma que a gente vem adotando nossas estratégias de luta e inserção nos movimentos populares. Beleza. Fechou, obrigado. Estou aqui com o Arnaldo, da unidade classista do PCB, professor. Eu queria saber qual a importância que vocês estão vendo na construção desse ato aqui, independente do outro ato em que chamaram inimigos declarados da classe trabalhadora, né? E, para além disso, qual é o caminho de luta que vocês veem, não só contra esse monte de retrocesso, né, do último período, ataque, privatização, e precarização das condições de trabalho, e qual é o caminho de luta para avançar além do capitalismo, para construir uma sociedade melhor? Primeiramente, bom dia. Acho que o 1º de maio na Sé é um ato extremamente importante, porque quem pensa o 1º de maio aqui na cidade de São Paulo, pensa muito bem que a Praça da Sé sempre foi um grande ato, sempre colocando as grandes pautas nacionais. Não dá, por exemplo, para pensar a questão de quem não lembra da questão da expulsão dos galinhas verdes aqui da Praça da Sé, o movimento fascista dos anos 30. Quem não lembra da Sé como propulsor da questão das diretas já. E hoje nós vivemos um 1º de maio onde as grandes entidades sindicais, as grandes centrais sindicais têm se colocado no campo, estranhamente, que talvez não estranho, mas conciliatória, inclusive até negociando com certos inimigos clássicos da nossa classe. Por exemplo, o 1º de maio, chamado pelas grandes centrais sindicais, ventilou o Tarcísio de Freitas. Depois de uma grande gritaria, parece que retornou. Mas isso só mostra qual é o compromisso desses setores com a classe trabalhadora. A Praça da Sé, esse movimento que está aqui hoje, não é um movimento, digamos assim, sectário, mas é um movimento que está dizendo, esse 1º de maio, pelas grandes centrais sindicais, não tem revestido avanço para a classe trabalhadora. É de suma importância que o Brasil hoje compreenda que é preciso reorganizar a classe. Nós sabemos que o chamado mundo do trabalho está totalmente dividido, mas é preciso também, a partir de uma política muito clara, reorganizar a classe, chamar um processo de reindustrialização do Brasil para reunificar a classe trabalhadora em torno de pautas centrais. E quais são as pautas centrais? Na verdade, a classe trabalhadora, em sua longa história, ela quer o quê? Ela quer, de fato, dignidade de vida. Isso passa por emprego, isso passa por moradia, isso passa por educação pública para os seus filhos. Os atuais governos, os atuais gerenciadores do Brasil, não vê isso como pauta principal. Pelo contrário, aprofundam os seus ataques. Por isso que esse 1º de maio aqui, das classes, né, dos setores trabalhadores, dizendo que esse 1º de maio conciliatório não ajuda a avançar nos interesses da classe, né? Esse ato é de suma importância para que traga uma reflexão histórica, porque nós não podemos conciliar do jeito que estamos conciliando com os setores da burguesia, certo? E isso, em vez de trazer melhoria para o povo, aprofunda o seu desgaste e o seu empobrecimento.
A partir de 2017, quem viu a partir do impeachment da Dilma, a Praça da Sé é um exemplo. Hoje a Praça da Sé está tomada por um excesso de pobreza. Pobreza por quê? Não porque as pessoas gostam de morar na rua e por serem pobres, mas porque aprofundou-se, né, a exploração do trabalho e aqueles que não têm trabalho. Porque assim, aqueles que têm trabalho são literalmente explorados e outros não têm trabalho, sendo obrigados a viver na rua, sendo obrigados a ocupar espaço público. Por quê? Porque o Estado brasileiro não garante a dignidade, inclusive da Constituição, que é direito ao trabalho, à moradia e à educação. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Vera, do PSTU, para quem não conhece, foi candidata à presidência aí das 2 últimas eleições presidenciais. Vera, eu queria saber qual a importância que vocês veem para esse 1º de maio ter sido feito de forma independente do outro ato que chamou até mesmo inimigos como Tarcísio, né? Inimigos da classe trabalhadora como Tarcísio. E além da importância da independência desse ato aqui, como vocês veem o caminho não só para derrotar os ataques contra a classe trabalhadora do último período, como também avançar na luta pela construção do socialismo? Então, esse 1º de maio, na verdade, o que ele segue é o curso do 1º de maio desde a sua origem. O 1º de maio ele surge ainda no século XIX como resultado da luta da classe trabalhadora contra os patrões pela redução da jornada de trabalho. Então, esse 1º de maio ele é uma conquista da classe trabalhadora brasileira e mundial. É o momento que a classe trabalhadora se solidariza internacionalmente e unifica toda a sua luta contra a exploração e a opressão capitalistas. Então, na verdade, fazer esse 1º de maio é o que deve ser todo 1º de maio no mundo inteiro. O contrassenso é você colocar no 1º de maio os empresários, financiado pelos empresários, pelos bancos, como vai acontecer no outro 1º de maio que vai acontecer aqui no Anhangabaú, junto com empresários, com governantes que retiraram os direitos da classe trabalhadora, que foram base e continuam sendo base de apoio da ultradireita golpista bolsonarista. É você ter no 1º de maio, no mesmo palanque, por exemplo, Alckmin, que aqui em São Paulo foi responsável por despejar trabalhadores, por botar a polícia para bater em estudante, envolvidos em corrupção. É ter no mesmo palanque Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, que garantiu no seu colo mais de 100 pedidos de impeachment, que assegurou que Bolsonaro fosse com o seu governo genocida, corrupto e golpista até o fim. E esse mesmo Arthur Lira é um aliado e usineiro lá em Alagoas. Quem conhece trabalho escravo sabe como é trabalhar para Lira. É também o Pacheco em Minas Gerais. Quem não conhece a história de Minas Gerais, dos mineiros que foram soterrados pela lama, tem o aval e a aliança desse presidente do Senado. E junto com isso, nesse mesmo palco estão os trabalhadores. Então, num palco assim, você não organiza o avanço das lutas, nem você organiza a classe trabalhadora para se enfrentar contra os ataques dos capitalistas. Na verdade, se organiza num ato assim a derrota da classe trabalhadora. Esse ato aqui, muito embora tenha sido menor em quantidade, se encontravam aqui os lutadores, os explorados, os oprimidos, que nas suas organizações primam pela independência da classe, que é solidário com todas as lutas dos trabalhadores internacionalmente, que são parte dos oprimidos e defendem os oprimidos da classe trabalhadora. E esse é o caminho que nós temos para derrotar todos os ataques que foram feitos através das reformas trabalhistas, do teto do gasto, que agora vem de novo com o pacote fiscal de Lula e Alckmin, mas também revogar as reformas previdenciárias, do ensino médio, garantir reforma agrária, mas mais do que isso, garantir demarcação das terras indígenas e organizar todo o povo e toda a classe trabalhadora, oprimida e explorada, para destruir o próprio sistema capitalista, no Brasil e no mundo. Essa é a importância desse 1º de maio. Beleza. Obrigado, Vera. Valeu. Eu tô aqui com o Carlos, do GOI. Se você quiser se apresentar aí as outras organizações aí que você constrói. E eu queria te perguntar qual a importância que vocês do GOI veem nesse 1º de maio ter sido feito de forma independente, né,
do outro ato que chamou até mesmo o Tarcísio, o inimigo declarado da classe trabalhadora, né? Qual a importância desse ato aqui e também qual é o caminho que vocês veem para não apenas revogar os ataques contra a classe trabalhadora do último período, mas também avançar na luta pela construção de uma sociedade mais justa, né, do socialismo, enfim. Bom, Ulisses, eu sou o Carlos, eu tenho 28 anos, eu sou morador do Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Sou uma bicha trabalhadora, estou desempregado nesse momento, mas eu atuo na categoria de telemarketing. Faço parte, milito no GOI, mas construo o coletivo Em Frente TLGBT, que é um coletivo de militantes LGBTs lá de Taboão e região da Zona Sul. E hoje também estou atuando no comitê pela revogação do novo ensino médio. A necessidade desse ato independente e classista, ela é justamente para a gente lembrar da onde veio o 1º de maio, né? O 1º de maio é a solidariedade entre os trabalhadores, né? E o ato que foi convocado pelas grandes centrais sindicais é um ato patronal, é um ato em prol do governo Lula, que hoje é o nosso inimigo de classe, porque é um novo governo de aliança com a burguesia, e que não tem beneficiado a nossa classe, não está discutindo a revogação das reformas trabalhista, da Previdência, do ensino médio. O Lula já disse que não vai revogar. Então, a gente acredita que esse é um governo que é inimigo da nossa classe. Então, o ato que foi convocado pelas grandes centrais, ele é um ato para blindar esse novo governo, né? E quando você fala de quais são as perspectivas de luta, seria justamente a gente construir a unidade dos setores que defendem a independência de classe para intervir, inclusive, nesses sindicatos que vão estar lá nesse ato não classista, né? Nesse ato burguês, nesse ato de aliança e conciliação, para exigir dessas centrais que elas organizem a luta, né? Porque a CUT não está organizando a luta contra a reforma. Se fala sobre a questão da reforma de forma abstrata, mas na prática não existe nenhuma organização de base, organização concreta em defesa dessas reivindicações da classe trabalhadora nesse momento. Assim como a gente tem visto em relação à reforma do ensino médio, que as direções não têm elas não querem unificar essas lutas, né? A gente viu que, inclusive, a UBS chamou um ato no dia 19, e a CUT, a POSP e a CNTE chamaram um ato no dia 26, ou seja, a gente desperdiça a oportunidade de unificar professores e estudantes num único dia, numa única manifestação, com uma audiência muito maior. Então a gente vê que as perspectivas de luta, elas partem nesse sentido, né? Da gente unificar os trabalhadores, as categorias, né? A luta que o MST tem feito, ela é muito importante, a gente precisa prestar solidariedade ao MST, né? Que eles fazem ocupação de terra, quem faz invasão de terra é o agronegócio. Foi dito aqui hoje, nesse 1º de maio, né? Vai ter a luta dos entregadores, a greve dos breques, né? Em julho. Né? Hoje, inclusive, os entregadores estão num congresso internacional, né? Então, como a nossa luta ela é internacionalista, a gente tem representantes do Brasil nesse congresso internacional dos entregadores, né? Então, eu vejo que são essas as perspectivas de luta e por isso que esse 1º de maio classista, ele foi muito importante para a gente demarcar essa posição que existe um setor que não vai deixar passar essas reformas, não vai deixar passar os ataques que o novo governo Lula vai aplicar sobre a nossa classe. Assim como o novo ajuste fiscal, né, com o arcabouço fiscal, que é um arcabouço que defende o patrão, né, não defende os interesses da classe. Os míseros R$18 que o Lula aumentou no salário mínimo, não dá para comprar a picanha que ele prometeu, né? Então é a necessidade da nossa classe enxergar o que está acontecendo, identificar que é preciso se organizar e por isso essas organizações que tem aqui hoje têm uma obrigação de organizar os setores oprimidos e excluídos, assim como os setores LGBT, do movimento indígena que estão defendendo a demarcação de terras. Aqui os guaranis de São Paulo, por exemplo, estão em luta porque o Lula não demarcou as terras dele. Né? E eles prometeram que iriam demarcar nos 100 dias, isso não foi feito. Então o Lula já tem descumprido promessas que fez aos setores que colocaram ele no poder, né? E a gente acredita, a gente do GOI, para concluir, para não estender o tanto, a gente acredita que é necessário exigir do Lula e do PT que rompa suas alianças com a burguesia, porque esse governo aliado com o Alckmin, os setores do patronato, do agronegócio, setores de partidos como União Brasil, não vão trazer nenhum benefício para a nossa classe. Inclusive a gente já viu isso nos outros governos do PT.
né? A gente já viu para onde isso caminha. O fortalecimento da extrema-direita, o fortalecimento dos ataques à nossa classe. Então, a gente defende que os setores conscientes que ainda têm ilusão, porque a nossa classe ainda tem muita ilusão no Lula, como direção, como um governo que pode trazer benefícios para a nossa classe, a gente acredita que é fazendo essa exigência a Lula e ao PT, e não ao governo do Lula com o Alckmin, mas sim de Lula e o PT, que tem uma certa influência na nossa classe, é que a gente vai conseguir avançar para um patamar superior de organização e de criar realmente um sentido da sociedade que nós precisamos, né? Que é a sociedade socialista. É isso. Beleza, obrigado aí, viu? Eu tô aqui com a Paloma, do Cefras, e eu queria saber como vocês aí da organização que estão aqui com imigrantes hoje, né, tentando fazer dignidade para eles, trabalho, moradia, alimentação, né? Como vocês veem a importância desse primeiro de ato aqui? E se vocês acham importante ele ser separado, né, do 1º de maio, que chamou até o Tarcísio, né, do outro 1º de maio que vão fazer? E qual a importância desse ato aqui? E além disso, qual é o caminho que vocês veem para dar mais dignidade para imigrantes e pessoas que passam necessidades hoje em dia? Bom, esse 1º de maio ele é super importante para as lutas mesmo, né, dos imigrantes e refugiados aqui no Brasil. Então, estar aqui nesse movimento, neste lugar, neste horário, né, exatamente às 10h26 desse 1º de maio de 2023, é o que traz o simbolismo para nós, né? É o que nos representa. Então nós temos que estar nos espaços que nos representam, né? Então nós estamos aqui juntamente com um grupo grande de imigrantes e refugiados, né, do Cefras, que é a Ação Social Franciscana, justamente para lutar por eles e para eles, né? E porque a gente sabe todas as dificuldades, então eles estarem aqui representando os imigrantes é uma luta não só para eles agora, mas para os demais que estão para chegarem, né? Que a gente sabe que o Brasil é braços abertos, né, para receber imigrantes e refugiados. Então, hoje eles estão aqui lutando por trabalho decente, por oportunidades de trabalho, por igualdade e também por moradia, por segurança, por alimento, porque a gente sabe de todas as dificuldades do imigrante quando ele chega no Brasil, né? Não é fácil. E o trabalho, ele edifica. Então, a partir do momento que eles conseguem um trabalho, e principalmente a questão do trabalho formal, porque a gente vê que tem muita informalidade para imigrantes e refugiados, então, a partir do momento que eles dão esse primeiro passo, eles conseguem dar um primeiro passo juntamente para a autonomia deles, e para a autonomia qualificada, né? Para eles conseguirem construir a vida deles aqui no Brasil. E como eles sempre relatam para nós, né, que eles vieram em busca de uma melhor vida aqui. E eles, na maioria das vezes, eles vêm sozinhos para cá. E eles sempre falam, expressam o desejo deles de trazerem os familiares, né, porque a maioria tem filhos, esposas. Então eles sempre expressam essa vontade aí de trazer os familiares. Então, a partir do trabalho que eles conseguem construir tudo isso. Então, hoje, esse 1º de maio é de extrema importância para cada um deles. Obrigado. Eu estou aqui com a Nancy, professora da Revolução Socialista, né? Dessa corrente nova aí que está no PSOL. Eu queria saber como vocês veem a importância da construção desse 1º de maio aqui, independente do outro, em que chamaram até mesmo o Tarcísio, né, e outros inimigos da classe trabalhadora declarados. E não apenas qual a importância desse desse dia de luta, como também qual é o caminho que vocês veem para a construção da revolução mesmo, para a construção da superação do capitalismo. Então, bom dia, que seja, e já está sendo, um lindo dia de luta da classe trabalhadora, né, a nível internacional. Faço parte, como já falou aqui, de Revolução Socialista, que é uma corrente interna do PSOL, uma fusão, uma unificação de duas correntes
luta socialista e alternativa socialista. Então, no momento que a gente vê tanta fragmentação da esquerda a nível nacional e a nível internacional, é importante a gente ter esses exemplos de unificação, porque é necessário a gente unificar, juntar todos os revolucionários. Então, para nós de luta, de revolução socialista, corrente interna do PSOL, vemos que esse é um dia de luta da classe trabalhadora, não é um dia de festa, não é um dia muito menos de difundir essa velha política de conciliação de classes que está no outro ato que será feito hoje, que inclusive, como bem falou aqui, convidou até os inimigos de classe, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acaba de fechar só no ano de 2023, sob esse novo governo, 266 classes. Eu sou professora, como foi colocado aqui. Estamos vivendo um verdadeiro desmonte da educação pública. O governo Tarcísio também anuncia entregar a zeladoria, a parte de infraestrutura das escolas para organizações sociais. Então já é um passo significativo no sentido da privatização. E para nós, o exemplo que deram metroviários aqui de São Paulo, de que é possível lutar e de que é possível derrotar governos de ultradireita e também governos de direita, de centro, o que seja. A classe trabalhadora não se vergou, a classe trabalhadora segue lutando. Durante todo esse período de pandemia, pós-pandemia, enfrentou inclusive os governos que sequer defenderam a vida dos trabalhadores, exigindo testagem, exigindo isolamento social, ou seja, a nossa classe ela não para de lutar. E agora eu também quero colocar um exemplo importante aqui da educação, agora no dia 26, último, que foi o Dia Nacional de Luta, greve nacional da educação, pela revogação do novo ensino médio e outras demandas, os professores de Brasília passaram por cima da direção do sindicato que não queria greve. E eles votaram greve a partir do dia 4 de maio agora. Então toda a nossa força, nossa solidariedade para que esta greve seja vitoriosa. E mais que isso, é necessário unificar os processos de luta. Porque esse caminho de fragmentar só serve para enfraquecer a nossa classe e também tentar justificar aquelas direções que não acreditam mais na luta dos trabalhadores e trabalhadoras e jogam tudo para o campo jurídico ou a expectativa num governo de frente ampla como o governo Lula, Alckmin e companhia. Então é necessário a gente unificar os lutadores, é necessário a gente construir calendários de luta e é necessário a gente acreditar na classe trabalhadora, porque essa classe é que vai sim enfrentar, derrotar os planos de ajuste, a revogação de todas as contrarreformas, não apenas as que vieram pelas mãos do governo Temer e de Bolsonaro, mas também as que se deram no governo do PT, no governo Lula, Dilma. Construir ferramentas classistas, independente de governos e patrões, é fundamental para que a luta da classe trabalhadora avance e para que a gente possa construir também uma alternativa. Nós, de Revolução Socialista, fazemos parte também internacional da Liga Internacional Socialista da LIS. Então, nesse 1º de maio, viva a classe trabalhadora, unificar nossas forças e, mais do que nunca, destruir o capitalismo, que está destruindo não apenas as nossas vidas, mas o planeta. Então, vamos aí juntos, viva a classe trabalhadora, construir alternativas revolucionárias, para, de uma vez por todas, pôr fim ao capitalismo, que é o grande inimigo do planeta, do mundo, da humanidade. Obrigado. Eu estou aqui com a Tami, da Unidade Popular e do Movimento de Mulheres Algabenário, né? Eu queria saber como vocês estão vendo a importância desse 1º de maio está sendo feito de forma independente do outro 1º de maio convocado aí por burocracias em que chamaram até o Tarcísio, né, para ir lá compor.
E qual a importância desse ato aqui nesse momento? E para além desse ato, qual é o caminho de luta que vocês veem para vencer não só os ataques contra a classe trabalhadora, principalmente desde o governo Temer, mas para avançar na luta pela construção do socialismo? Complexo. Para 5 minutos, vamos lá. Quer que eu resuma? Não, tá ótimo. A importância da gente construir esse ato é principalmente pensando que a nossa classe trabalhadora, ela precisa se organizar da maneira mais independente, mais proletária, mais combativa possível. A gente não abriu mão do outro ato também. Estamos nos dois para demonstrar força, para fazer essa disputa. Porque onde não existe espaço vazio, a gente acredita nisso. Então é a importância da unidade popular estar em todos os lugares que a gente tiver condições de disputar e tocar uma luta. Esse 1º de maio estamos aqui inclusive para conseguir estar com outras forças combativas e mostrar que a gente tem condições de tocar uma luta que seja verdadeiramente combativa, que não seja conciliadora, mas não abrir mão de nenhum espaço, porque é isso, né? Todo lugar em que a gente não está presente é a ideologia burguesa que está colocada, é a disputa dos grandes empresários, é o liberalismo que vai tentar cooptar a nossa classe pro dia do trabalho para enriquecer, do não sei o quê, quando na verdade esse é o dia mundial da nossa classe trabalhadora, né? Então estamos aqui para resgatar esse sentido de luta, honrar a memória dos operários de Chicago que morreram, fazendo essa luta para reduzir a jornada de trabalho de 13 horas para 8. Agora, como a gente pode construir o socialismo nesse país? Quais são os próximos passos? A gente não acredita que o fascismo foi derrotado nesse país. Apesar de a gente ter conseguido expulsar o Bolsonaro do poder via eleitoral, derrotar o fascismo nas urnas, a gente não derrotou o fascismo nas ruas. Então foram 50%, quase 50% da nossa classe que votou no Bolsonaro, que ainda acredita nesse projeto fascista de país, nesse projeto fascista de sociedade. Então o fascismo ganhou as massas. E a gente não pode, de maneira nenhuma, num governo da social-democracia, recuar. Acreditar que como a gente tem o Lula no governo, então nossa missão está cumprida e daqui a 4 anos de novo a gente luta contra o fascismo. Não. Se a gente não acabar com o fascismo hoje, ele vai se reconstruir. Se a gente deixar espaço vazio, é o fascismo, são as igrejas evangélicas, a ideologia liberal que vai tomar as ruas. Então a gente está aí nessa luta principalmente para construir uma chapa para a POSP, que vai ser a chapa 3 que a gente vai disputar, que a Unidade Popular vai apoiar, porque a gente acredita que quem tem a maior condição de livrar um dos maiores antros do fascismo no nosso país são os professores da rede estadual de São Paulo. A POSP é o maior sindicato de toda a América Latina. Não é papo de município, não é papo de estado, não é papo de país. É o maior da América Latina. E se a gente conseguir ter uma vitória na POSP, a gente vai ter uma subsede em cada cidade desse estado para lutar contra esse representante do militarismo, do fascismo, que é o Tarcísio de Freitas. Então a gente vai construir, principalmente, essa campanha gigantesca para organizar os professores e é através deles que a gente vai tocar uma luta muito organizada para destruir o fascismo. Não abrindo mão, lógico, do trabalho de bairro, do trabalho nas favelas, do trabalho entre as mulheres, do trabalho entre os estudantes, que são as maiores vítimas desse novo ensino médio, mas é principalmente pela POSP, por organizar os trabalhadores, que a gente vai começar esse trabalho gigante de acabar com o fascismo. E estamos aí na luta. Estamos nesse ato, vamos construir aí todo tipo de movimentação que a gente tiver. Vamos estar presente na luta do mês LGBT, vamos estar presente, como tivemos presente no Abril Indígena, e vamos pra cima. Passou de 5, né? Perdão. Não, tudo bem, obrigado. Tô aqui com a Lorena, da CST. Hoje a gente está aqui, né, na concentração para ir para a Sé, né? E é um ato do Dia dos Trabalhadores diferente do ato que chamaram até o Tarcísio para ir. E eu queria saber como vocês estão vendo o avanço da luta da classe trabalhadora ou o retrocesso agora no governo Lula, né, nesse 1º de maio aqui que parte aí da burocracia sindical decidiu chamar até inimigos declarados da classe trabalhadora, né, como Tarcísio. Então teve essa divisão aí dos atos. Vocês acham que é possível a gente conseguir pressionar com atos de rua ou é preciso ir além na mobilização para a gente vencer esses ataques do bolsonarismo, que também está junto do Tarcísio, né, e também do governo Lula, que acaba não revogando várias reformas? Qual é o caminho de luta que vocês veem?
Primeiro que esse ato que está sendo chamado na Célia é extremamente importante, né, para demarcar que existe movimento que preza pela independência política, né, de qualquer governo, seja o governo mais atrelado ao bolsonarismo, como o Tarcísio, ou seja do próprio governo Lula e Alckmin, né, que é composto aí por uma frente amplíssima, inclusive até com os setores bolsonaristas. Então, esse caráter de independência política acho que é o mais importante a gente está demarcando aqui, até porque várias das pautas da classe trabalhadora que a gente está reivindicando, a gente não tem expectativa no governo Lula em relação a isso, né? Como, por exemplo, eu sou professora, a própria questão da revogação da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, né? O governo já disse que não tem o compromisso de revogar, né? Somente cancelou o calendário de aplicação, que é uma enrolação para não revogar, né? Para dar alguma resposta e, na verdade, não ter nenhuma mudança de fundo. E a gente vê isso do ponto de vista mais amplo também, né? O governo, por exemplo, está mantendo o salário mínimo muito parecido com o salário mínimo que o próprio Bolsonaro aprovou, né? Então, a gente vê que no plano econômico, esse novo governo não representa mudanças de fundo e são essas mudanças de fundo que é necessário para a classe trabalhadora do ponto de vista mais geral, né? Como a própria revogação das reformas. Então, tem uma pauta muito importante, né, para esse 1º de maio, e a preservação da independência política é central para a gente. Por isso que a gente está construindo esse ato da Sé. Beleza, obrigado. Aqui é o Ulisses do Mesa de Debates de novo. Agora que acabaram as entrevistas que a gente fez no ato na Praça da Sé, a gente vai passar para as entrevistas que a gente conseguiu fazer no Vale do Anhangabaú. Então, acabaram sendo menos entrevistas, né? A gente não teve tanto tempo nesse ato, mas o que a gente conseguiu tá aí para vocês saberem um pouco como foi. Fiquem agora com essa segunda parte do nosso vídeo. Eu estou aqui com a Luna Zaratini, vereadora do PT, pelo PT aqui em São Paulo. Eu queria saber, em meio a tanto ataque, né, contra a classe trabalhadora, principalmente desde o governo Temer, a gente está aqui nesse 1º de maio, foi convocado pelas centrais sindicais. Qual que você acha que é o caminho de luta para reverter esse monte de ataque? E não só reverter, mas avançar para construir de fato uma sociedade mais justa? Bom, esse 1º de maio, eu acho que ele é um marco, porque a gente está num processo de reconstrução do Brasil. A gente conseguiu impedir que o Bolsonaro fosse reeleito, a gente impediu uma onda fascista, mas a gente vai precisar reconstruir esse Brasil. Então, é muito importante a gente revogar a reforma trabalhista, a gente revogar a reforma da Previdência, e é importante as medidas anunciadas hoje pelo governo Lula, então como o aumento do salário mínimo, a política real de aumento do salário mínimo, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, a gente fazer uma discussão da regulamentação dos trabalhadores por aplicativo e outras medidas que conjunto com essas medidas de direitos trabalhistas que o governo tem feito, voltado aos programas sociais e tudo mais. Mas é preciso entender que nesse momento a gente tem chance de exigir mais, de pedir mais. Então a luta precisa ser feita na mobilização, nas ruas, nas quebradas, nos espaços de trabalho. A gente vai precisar construir um governo popular com muita resistência e muita luta, porque o bolsonarismo ainda segue vivo na sociedade. Então, se tem um marco hoje no 1º de maio, é que a gente tem mais oportunidade
para fazer uma luta popular e democrática no nosso país com o governo Lula. Então é isso que eu espero, é isso que eu vejo do Brasil hoje e os enfrentamentos são enormes, né? Então estão atacando o governo Lula, estão querendo, de certa maneira, né, criar caos, CPI do MST, discussão da PL das fake news, e nós, jovens, vamos ter que construir essa resistência com muita mobilização social. Beleza. Obrigado, Luna. Eu tô aqui com a Fátima, do Bloco Tricolor Antifa. Eu queria saber o que você tá achando desse ato de hoje. Você acha que ele foi bem organizado e ele é uma forma eficiente de pressionar o governo a avançar na luta por direitos, né? Porque a gente perdeu muito direito trabalhista nos últimos tempos, teve muito ataque, e aí teve esse ato convocado. Você tá achando que ele é suficiente? O que mais você acha que precisa ser feito? Vocês do Tricolor Antifa acham também, né, que pode ser feito para a gente avançar não só na construção de um mundo melhor contra esses ataques, mas também de combater o fascismo. Bom, eu acredito que a comunicação, ela, da forma que chega na gente, olhando todos os canais que a gente observa, ela não foi suficiente para estar a quantidade de pessoas que precisa aqui. E o sentido que deveria ser para a luta do trabalhador é lembrar o trabalhador de que ele é trabalhador, porque hoje a maioria de nós trabalhadores, me coloco dentro dessa situação, esqueceu onde está a nossa classe. Esqueceu que a gente tem que estar unido e que quando tem um ataque contra o trabalhador, isso também é fascista, né? Isso pretende colocar a gente cada vez mais dentro de um lugar de precarização. E eu acredito que atos como esse, onde você envolve cultura, a música, né, a arte e pessoas falando no sentido de politizar, tinham que ser até mais frequentes. Mas eu acredito que por uma estrutura que foi montada aqui no Anhangabaú, muito bem organizada, muito bem segura, tá faltando gente. Então, onde estão os trabalhadores, né, da nossa cidade? O meu questionamento fica nisso, assim, aonde estão os trabalhadores? Porque pro tamanho que é aqui, pelas atrações que tem, eu tô achando até um pouco vazio. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Inês Paz, vereadora pelo PSOL de Mogi das Cruzes e professora. Eu queria saber o que você tá achando desse 1º de maio organizado aqui, desse jeito, né? Você que já tá passando por aqui. Qual a importância que você vê desse dia de luta? E se você acha que foi devidamente organizado, se a luta poderia ter ido além do que está sendo feita? E quais os caminhos que você vê para a gente combater tanto retrocesso, né? Com relação aos ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo e avançar na luta por um mundo melhor? Então, é o primeiro 1º de maio que nós estamos fazendo numa perspectiva de fazer todas as mudanças que o país acabou entrando, acho que 6 anos, eu diria aí, 6 anos de fascismo, 6 anos de autoritarismo. Então é um 1º de maio, como diz, a porta aberta para a gente fazer todas essas mudanças. Agora, é claro, o 1º de maio, ele é um dia de luta do trabalhador, da trabalhadora. Agora, nós tivemos, nesses últimos 6 anos, um sucateamento tão grande, né, dos sindicatos, o desmantelamento do sindicato. Aliás, né, a gente está vivenciando, estamos rompendo com isso, a criminalização dos movimentos sociais. Então, nós não podemos deixar de, no 1º de maio, a gente sempre está presente, mesmo que a quantidade de pessoas não seja o ideal. Porque é importante ser um 1º de maio unificado, com todas as centrais sindicais, com todos os partidos democráticos, progressistas. Agora, a população, ela ainda não veio às ruas para demonstrar que a gente está reconquistando o nosso país, que estamos reconstruindo o nosso país. Então, esse 1º de maio é um marco, mas precisamos fazer com que a classe trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras se empoderem e venham para as ruas para defender os direitos que nos foi retirado. Beleza. Obrigado. Eu tô com a Vania aqui, professora acompanha a Marcha Mundial das Mulheres, né? E eu queria saber
Queria saber o que você está achando desse ato de hoje. Você acha que ele poderia ter sido melhor organizado, mais combativo? Você acha que ele está sendo um caminho eficiente para pressionar o governo, para tomar medidas pelos trabalhadores? Ou você acha que a luta precisa ir além? Qual o caminho que você acha que a luta precisa ir? A pergunta é meio capciosa. Sim, tá? O movimento não está como nós queríamos que fosse, né? Tudo isso aqui muito cheio de gente, mais de 40 mil pessoas, 100 mil pessoas na rua, né? Que a classe trabalhadora percebesse o quanto ela foi oprimida, não só em termos de salário, de corte das políticas públicas, de falta de investimento na ciência, de milhares de vidas ceifadas. Mas nós não vamos esquecer que nós estamos saindo de um governo que foi extremamente opressor com a classe trabalhadora, que perseguiu docentes que falavam em questão de opressão contra a mulher. Não podemos esquecer que estamos saindo de um governo que perseguiu e matou... Opa! Não posso dizer isso. Mas que perseguiu, sim, trabalhadores, e muitos foram assassinados na luta contra essa opressão. Então, ou seja, tá? A gente não pode nem chamar o governo de genocida, mas milhares de vidas foram ceifadas graças à política que foi instaurada nesse país nos últimos anos. E a classe trabalhadora, neste momento, ela está ainda com um olhar, a economia... estou ganhando mal, estou desempregado, está faltando remédio nas farmácias populares, mas ela não tem noção que essas políticas públicas foram cortadas por causa de muita fake news que acontece neste país no dia a dia. Fake news que foi transformada, inclusive, viabilizada através de políticas educacionais. Não só no governo de São Paulo, mas no governo do Paraná, no governo estaduais deste país, em sala de aula. Vamos pegar a escola, que chamam de sem partido, mas era de partido único, que promovia e promove regimes que levam ao fechamento do sistema e o fim da democracia. Então a nossa população não percebeu ainda que precisa participar ativamente dos conselhos, seja Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, seja Conselho Municipal da Mulher, seja Conselho da Saúde, porque essa população e das lutas, como por exemplo o dia de hoje. Então ainda temos muito que avançar exatamente para segurar, tá, esse movimento nazifascista que mostrou as caras nos últimos 6 anos. Não, beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Vinícius do PCO. Eu queria saber como vocês estão vendo esse 1º de maio aí convocado desse jeito que foi convocado, né? A gente sabe que o PCO defende aí posicionamentos mais próximos do comunismo, né, ortodoxismo, e nesse ato chegaram a chamar até mesmo Tarcísio, né, que é, enfim, o inimigo declarado da classe trabalhadora. Então, assim, eu queria saber como vocês veem a construção desse ato e a importância de participar dele ou não participar, e quais os caminhos de luta para vencer os ataques contra a classe trabalhadora do último período e avançar aí no sentido da revolução. Então, a forma como foi chamado o ato foi bem problemático, né? Em geral, a gente tem essa questão do 1º de maio costuma ser foco dessa infiltração direitista. A gente, nos últimos anos, até teve... Quando estava online, tinha o Covid, chamaram até o FHC para fazer. Então é uma coisa que é recorrente. Pelo menos eles não vieram, né, dessa vez, porque o FHC teve coragem porque era online, né, mas ele não viria no presencial. O Tarcísio também não veio. Mas o ato foi todo muito mal convocado. O primeiro que não deveria se chamar essas centrais sindicais que são da direita, tipo a Força Sindical. Isso é uma central sindical patronal, não deveria ser nem chamada para o 1º de maio. Essa convocação também, essa organização também com grades, como é que chama? Revistar as pessoas, isso é um absurdo, isso é um ato público, não deveria ser chamado assim. Isso afasta as pessoas. Então isso enfraquece a luta dos trabalhadores. Nesse sentido é muito ruim. O ato foi tão mal convocado e mal organizado que até o Lula reclamou, né? O
O Lula que sabia que ia ser ruim porque ele estava participando da organização, mas ele não imaginou que ia ser tão ruim quanto foi. Ele começou falando, pô, o povo tá lá atrás, a imprensa tá aqui na frente, por que tá assim? Foi tão mal organizado que até o Lula reclamou. Então, isso aí foi uma coisa bem negativa e uma coisa que no passado, o partido que já participa de 1º de maio há mais de 40 anos, já chegou um momento que a gente nem participou mais desse 1º de maio unificado. A gente voltou a participar quando os setores que participam começaram a ficar mais combativos, principalmente a CUT. Começou a lutar contra o golpe e tudo, a gente, não, vamos fazer o 1º de maio com a CUT, que é importante. Esse ano a gente averigou e falou, vale a pena. Você quer que eu fale direto ou... Não, beleza. Aí você pergunta, bom, a gente achou importante participar, principalmente para puxar o ato para a esquerda. A gente, nesse momento, está organizando uma conferência nacional dos comitês de luta. Que uma boa parte das pessoas que vão nessa conferência vieram para o ato hoje. Então é importante vir, procurar quem são essas pessoas, conversar, chamar. A gente está chamando todos os setores que lutam de verdade. Não precisa ser o revolucionário, pode ser o pessoal do PT, da CUT, do MST, qualquer organização de esquerda que realmente luta. Chamar para uma grande conferência no mês que vem, mês que vem, em junho, no dia 9, 10 e 11, que a gente vai debater as principais pautas e tentar lançar um movimento de luta. A gente está colocando como principais pautas revogar todas as reformas feitas pelo Bolsonaro e pelo Temer, reestatizar a Eletrobras e a Petrobras, reforma agrária, denunciar a violência no campo. Inclusive a gente trouxe milhares de cartazes denunciando aqui a prisão dos companheiros José Rainha e Magno Souza, presos políticos da luta pela terra. Também tem a pauta do aumento do salário mínimo real, imediato e assim, grande, pelo menos. A gente defende que se aumente em 100% o salário mínimo, um aumento grande para que tenha um grande impacto na classe trabalhadora, que é uma coisa muito necessária. E a gente também está lutando, está denunciando a conspiração golpista dos militares. Estão ameaçando mais uma vez derrubar o governo. Se deixar, eles derrubam. Então, o que a gente está querendo agora nesse momento é pegar essa nova conjuntura que o Lula está no governo, o pessoal está meio perdido, fazer um grande encontro nacional da esquerda, debater e lançar novamente um movimento de ruas, que é apenas com uma mobilização de rua que a gente de fato consegue as conquistas dos trabalhadores. Uma mobilização real, uma mobilização popular, não essa mobilização que é uma mobilização que parece que é hostil ao povo. Assim. A gente veio porque é importante, é o 1º de maio, mas a organização foi uma organização hostil. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com a Vera, do Coletivo de Mulheres Flor de Lótus, e eu queria saber como vocês do coletivo têm encarado esse 1º de maio, né? Depois de tanto ano de retrocesso tão grande, né? Agora com Lula na presidência. Vocês acham que esse tipo de manifestação aqui basta para a gente conseguir marcar uma presença, fazer força, fazer pressão para o governo avançar nas pautas, né? Porque a gente tem muito retrocesso que tem que ser desmontado dos últimos anos e muita coisa para avançar ainda. Então, como vocês encaram esse ato de hoje e quais os caminhos de luta que vocês veem para, de fato, construir uma sociedade melhor, né? Não só na causa feminista, mas, enfim, no geral? Olha, o ato em si, ele é válido. Ele é válido porque ele está abrindo portas para a gente tornar, de novo, a voltar a ser cidadãos. Para a gente ter, enquanto mulheres, ter voz. Que a gente perdemos a nossa voz, a gente foi amordaçada durante 4 anos. Não só o coletivo de Mulheres Flores de Lótus, como outros coletivos, inclusive o maior deles, que é a Marcha das Margaridas, que acontece a cada 4 anos em Brasília, que em 2019 também foi amordaçado, onde a gente não conseguiu entregar nossas pautas. Então, eu acho que esse ato do 1º de maio é o 1º de mais que vão vir, e as nossas lutas têm sim que começar a ser ouvida pelo atual presidente, pelos seus secretários, porque a gente tem uma pauta muito grande. E entre elas é que a gente precisa de políticas públicas realmente voltadas para as mulheres, não só periféricas, quilombolas, ribeirinhas, mas também para as mulheres da cidade. Porque as mulheres da cidade, muitas pessoas falam, elas têm tudo. Não, a gente não temos nada. Porque é horrível você chegar numa UBS e não ter um médico ginecologista disposto a te acolher. É horrível você chegar numa delegacia para dar queixa de uma agressão de um homem e não ter uma mulher para te acolher. Então tudo isso a gente tem que continuar brigando por essas pautas. Porque o feminicídio está crescendo, ainda mais na região que eu moro na região de Campinas. Campinas é recorde
em feminicídio no Brasil. Então a gente tem que mudar essa história. E qual a forma que a gente vê de mudar isso? Conscientizando cada vez mais mulheres, sejam elas na cidade, no campo, nos rios, nas matas, onde for, onde houver uma mulher em situação de perigo, as Flores de Lótus vão estar presentes para ajudá-las, orientá-las. E com esse 1º de maio, esse é o nosso grande mote. Trazer as mulheres para a rua, trazerem as mulheres para lutarem para o que realmente elas necessitam. Não o que elas querem, mas qual é a sua necessidade naquele momento. Beleza, obrigado, Vera. Eu tô aqui com o Josemar, do APP Sindicato, né, do Paraná, que veio aqui pro ato. E eu queria saber, pela base, né, que você atua, né, de professores, pelo que você vê, como você vê esse ato de hoje? Você acha que ele tá ok? Você acha que ele poderia ter sido melhor organizado? Que daria para fazer uma manifestação mais combativa para pressionar o governo a avançar, né, nos direitos trabalhistas, porque a gente perdeu muito direito nos últimos anos. Como você acha que é o caminho de luta, então, né? Você acha que esse ato tá bom ou que dá para ir além na luta para reivindicar mais direitos? Na APP Sindicato, nós temos uma construção da categoria como um todo, né? Funcionários, eu sou professor de Sociologia, mas o meu concurso é como funcionário de escola. Eu penso que a classe trabalhadora, ela está em construção, sobretudo após sair de um governo nazi-fascista, o que se apresenta materialmente é a força que a classe trabalhadora consegue nesse momento. Eu acho que todas as centrais, todos os sindicatos e todos os trabalhadores têm a responsabilidade de construir a organização a partir de uma leitura da conjuntura e a partir do trabalho individual e coletivo de base. Sem esse trabalho, nós não avançaremos para além dos golpes que sofremos constantemente da direita e agora do nazifascismo que tenta se instalar no Brasil. Eu penso que nenhuma organização vai ser suficiente enquanto nós não tivermos o poder do Estado. Nós temos um governo de coalizão, nós temos o governo, mas o poder não é da classe trabalhadora, o poder é da elite, o poder é do capital financeiro. Então, enquanto nós não tivermos o poder para definir as estruturas do Estado, nós não conseguiremos avançar. O que nós vemos aqui é que após 6 anos de golpe, 4 anos de governo fascista, é as forças que a classe trabalhadora conseguiu reunir. Beleza. Obrigado, Josimar. Eu tô aqui com a Ana, do movimento Atingidos por Barragens, e você falou que é a primeira vez que você vem para esse ato aqui, né, do 1º de maio aqui, né, e eu queria saber o que você tá achando desse ato, e assim, você acha que o ato poderia ser melhor, poderia ter sido melhor organizado? Tá, mas além disso, você acha que esse tipo de manifestação é suficiente para mostrar força e pressionar o governo para, de fato, lutar por moradia e avançar? Você acha que é preciso avançar na luta além de atos como esse? Luta sim, porque tem que mudar o Brasil, né? Mas melhora. Mas piora não, mas melhora, né? Cabaregamento, vazão de água, viu? Tem muita gente aí morrendo gente, né? E tem que melhorar o Brasil, né? Em primeiro lugar, né? A primeira vez que eu venho pra cá, gostei de ver aqui. Só isso mesmo. Beleza. Bom, e deixa eu perguntar, e você acha que o governo Lula já tem conseguido, ou você acha que ele tem tentado melhorar a condição das pessoas que são atingidas por barragens? Ele está dialogando com o movimento? Vocês sentem que dá para melhorar isso? Ele vai melhorar, né? Em primeiro lugar, Deus, Jesus, né? E ele.
vai melhorar. Eu tô com fé nele. Ele vai melhorar o Brasil, né? Só isso mesmo. Fechou. Beleza. Tá bom. Obrigado. Eu tô aqui com a mineira da FOSP e eu queria saber o que você tá achando desse ato de hoje. Você acha que ele tá combativo o suficiente? Você acha que o caminho de luta precisa ir além do que está sendo feito hoje? E qual é esse caminho, se você acha? Falando sobre a primeira pergunta, o ato de hoje está menor do que os outros anos. Eu acho também por causa da situação política que a gente vive hoje no Brasil, de violência, principalmente contra a classe trabalhadora, por parte dos bolsonaristas, né? Eu acho que tem muito medo, muito receio das pessoas de vir se manifestar, principalmente por causa depois do 8 de janeiro. Agora, sobre o quão combativo esse ato eu acho que ele está falhando nesse ponto, porque as centrais sindicais hoje no Brasil, por exemplo, a gente vê aqui a Força Sindical, né, são reformistas. Elas pecam ao querer trazer a sensação do setor revolucionário no Brasil. Isso nos partidos tem muito também. A FOSP é uma organização sindicalista revolucionária, então eu estou aqui com uma madeira isolada. O grupo não conseguiu vir, não conseguiu estar presente hoje, mas a gente vê pelos balões, pelas bandeiras que estão aqui, são muitas organizações reformistas. Eu acho que o caminho que a gente tinha que tomar é um caminho muito mais similar ao do Brasil no início da década de 1920, que era o quê? Liderado pelo sindicalismo revolucionário, era o Brasil muito mais combativo nesse sentido. Como que a gente poderia fazer isso? Assimilando muito do pensamento anarquista. Eu pessoalmente sou anarquista, para a cultura da luta de classes. Isso perdeu muito, o anarquismo se perdeu muito no Brasil nessas últimas décadas. Bom, beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Jorge Paz, professor organizado na POSP, também ele é do Povo Sem Medo, do PSOL, né? E eu queria saber o que você está achando desse ato de hoje. Você acha que ele está sendo bom nesse contexto de tanto ataque contra a classe trabalhadora? Você acha que esse tipo de ato é suficiente para responder a esses ataques? E qual o caminho que você acha que é melhor para avançar na luta? Bom, gente, legal, estão aqui. Eu penso que esse ato é um ato importante, 1º de maio, Dia da Trabalhadora, do Trabalhador, comemorado mundialmente, então é bastante importante. O presidente Lula esteve aqui, fez um belo de um discurso. Agora, só isso, claro que não é suficiente, porque os ataques que nós sofremos até o ano passado foram muito grandes. Ter derrotado o Bolsonaro foi um passo decisivo, mas não está resolvido ainda. É preciso fortalecer o governo Lula, certo? Exigir que sejam cumpridas as promessas de campanha, e para isso temos que mobilizar, botar o povo na rua, tá certo? Eu achei o movimento aqui ainda insuficiente, tá certo? É claro que as pessoas, muita gente esperava que o Lula ganhasse e já resolvesse o problema. Isso não acontece porque o estrago que o Bolsonaro fez e o termo, né? Foram 6 anos de muita destruição. Então não é em poucos meses, né? Está completando agora 4 meses que o governo Lula foi eleito, tá certo? Então eu penso que é preciso que o pessoal saia às ruas, se manifeste exigindo as melhorias no governo. É isso, mas é um ato importante, histórico, né? Do 1º de maio, que a gente vem para as ruas para comemorar o Dia do Trabalhador. Tá legal? Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço.